Eu espero que você já tenha se recuperado da aula anterior, que foi super longa, mas também espero que tenha conseguido aprender tudo o que tratamos na aula passada. Como eu já tinha dito na aula passada, se você não compreender algo daquela aula, é só assistir mais uma vez o vídeo que tudo vai fazer todo sentido. Nesta aula nós vamos continuar e vamos falar ainda sobre formulários e desta vez vamos tratar do Select, Text Area e Field Set. Vou subir aqui e vou criar, na verdade, um outro documento só para mantermos este formulário aqui. Virei aqui e vou criar um outro formulário. Vou chamar até de formulário 2. .html. Vamos criar a estrutura como habitual e vou alterar o título. Chamar de formulário 2. Antes mesmo de tocarmos no conteúdo desta aula, eu quero lhe mostrar algo aqui que é sobre os inputs. Eu espero que você tenha testado todos os inputs, mas se você não testou, vamos pegar aqui no input do tipo e-mail para você ver o quão importante é especificar aqui o tipo. Vou abrir aqui com Live Server. Eu coloquei um input aqui, mas não coloquei o formulário. Vamos criar o form aqui. Este atributo action nós não precisamos neste momento. Vou trazer aqui este input e eu vou trazer aqui um botão. Vou simplesmente escrever enviar. Vocês podem ver claramente que este input é do tipo email e se eu escrever aqui alguma coisa, clicar em enviar, vocês percebem que ele já faz aqui uma validação que ele exige um e-mail válido. É certo que é fácil passar por isto, basta colocar aqui algo mais ou menos assim e ele já passa. Mas nós temos ali uma certa validação e nós conseguimos perceber que este input é mesmo para um e-mail. Isto é importante. Também temos um input do tipo password. Nós usamos esse input que é o password. Não testamos também na aula passada, mas se você colocar, ele já te mostra que é do tipo password porque ele esconde os caracteres que você vai digitando aqui. Então, isto é super importante saber. Vamos agora atacar a aula de hoje. Dissemos que nós queremos tratar sobre o select, por exemplo. Vamos de novo no form. Esse action aqui não precisamos, como já tinha dito. Então temos um elemento aqui que se chama select. Vamos escrever aqui select. Este aqui lhe permite escolher dentre vários itens de uma lista. O que acontece aqui? Temos o select e nós podemos colocar, vou fechar um aqui que está a dar reload dos dois. Nós vamos colocar uma lista de itens aqui e vamos poder selecionar. Então, aqui podemos fazer simplesmente colocar o nosso label. Ele também pode ser conectado com label. Eu vou colocar aqui, quero uma lista de carros para nós podermos selecionar. Então, aqui eu posso dizer, escolha o seu carro. A seguir, nós precisamos colocar as opções que devem ser selecionadas. Preste atenção, nós temos o nosso form, que é o formulário, temos o select e dentro desse select, perceba que nós não colocamos por fora aqui, embora o mais adequado seria isto mesmo. Temos aqui a nossa label e temos aqui o nosso select. Eu já ia criando ali um erro gravíssimo. Então, vamos conectar aqui, sabem, usamos o ID e vamos passar aqui o carros. Dentro deste select, nós queremos as opções que devem ser escolhidas. Notem que aqui do lado direito já temos uma setinha para baixo, mas não temos nenhum item.
Para criarmos esse item, nós passamos aqui o Option. Eu vou até digitar aqui para vocês verem. Option. Abrimos e fechamos. Dentro desse Option, existe um atributo obrigatório, que é o value. Esse value vai ser usado pelo navegador. Então, eu posso simplesmente passar aqui Isuzu. Mas falta o nome que vai ficar na tela para o usuário saber. Então, vou passar aqui Isuzu. A diferença entre esses dois, nota que aqui eu escrevi com letra minúscula e aqui com maiúscula. Isto é uma convenção, não que seja obrigatório. Então, já temos a primeira opção aqui. Vamos continuar. Podemos colocar uma outra opção. Vou escrever um Volvo aqui. E é necessário também colocar o atributo velho e vou escrever Volvo. Nós vamos continuar, vamos escrever outras opções aqui. Option. Vou passar aqui Toyota. E vamos de novo passar o velho, que vai também ser Toyota. Acredito que nossa lista está longa o suficiente, podemos parar por aqui e vamos visualizar o que está acontecendo aqui. Primeiro é que o label está conectado. Quando eu clico aqui, vocês podem ver que aqui fica marcado. Então, nós podemos clicar aqui e vocês podem ver aqui a nossa lista. Nós selecionamos dentre estes três que nós escrevemos aqui. Se eu selecionar Toyota, então Toyota fica marcado aqui. É assim como funciona o Select. Mas mesmo que esteja assim a nossa lista por padrão, vou dar um reload aqui. Vocês podem ver que por padrão aqui fica o primeiro item, que é este Isuzu aqui. Mas pode-se dar o caso que a gente queira que outro elemento, outra opção, seja o padrão. Isto é simples. Podemos chegar aqui onde temos Toyota e colocamos aqui um outro atributo, Selected. Este atributo fica desta forma aqui, não leva nenhum valor. Não vamos colocar igual aqui e depois passar algum valor. Não. Vamos deixar assim, como está. Então, vocês podem ver que, por padrão, quando eu dou um reload aqui, Toyota é o selecionado. E este aqui é o Toyota. Mas, se não colocarmos esta opção, o primeiro elemento aqui é que ficará marcado. No HTML5, que é o que nós estamos a aprender aqui, existe o Select que permite selecionar vários valores. Embora eu tenha certeza que dificilmente você vai querer que seus usuários selecionem dois valores no Select que nem este aqui. O mais simples é usar um checkbox e permitir que o usuário escolha várias opções. Mas mesmo assim, eu vou mostrar como é que funciona. Primeiro, você volta aqui no Select. Notem que estamos aqui no Select. Depois passamos múltiplo. Estamos a dizer que queremos múltiplas escolhas, várias escolhas neste caso. E depois podemos passar aqui o size. Vocês podem ver que sobra um espaçozito aqui. Podemos dizer que são apenas 3 itens. Para isso, passamos o size e escrevemos aqui 3. Logo, ele vai saber que são 3 itens e vai estilizar para nós. Em alguns navegadores vai aparecer aqui do lado um quadradinho para você selecionar, mas no meu, por exemplo, talvez no seu também, não está a aparecer. E como é que você faz para selecionar? Note que agora eu estou a clicar, depois clico no outro. Então ele pega e deixa. Se eu tirar, vocês podem ver que o selecionado é este aqui, está mais cinzento aqui. Mas para selecionarmos vários, eu vou até clicar no Isuzu, depois clico no Ctrl, seleciono. Vocês podem ver que ele permite selecionar mais de um. Se eu clicar fora, vocês podem ver que todos são pintados porque foram selecionados. É assim que funciona. Mas se eu tirar esse múltiplo, vocês vão perceber que não será mais possível selecionar vários. Mesmo que eu clique, vocês podem ver, logo que eu clico, ele escolhe a opção. Não é possível escolher mais de um item. É assim como funciona o Select. Agora podemos aprender sobre o Text Area. Na aula passada você aprendeu que pode pedir que o usuário coloque um texto através do input do tipo texto. Tipo
texto, desta forma aqui. Então, o usuário ia passar algum texto aqui. Mas é possível que no seu site você quer que o usuário se escreva uma descrição sobre ele próprio. E este input de uma linha aqui não é suficiente, nem adequado. É por isso que existe o Text Area, porque ele permite que o usuário escreva textos maiores. Para usarmos o Text Area é simples. Nós temos um elemento que se chama Text Area, desta forma aqui. Abrimos e fechamos. É certo que aqui não escrevemos absolutamente nada. Desta forma, vocês podem ver que apareceu aqui um campo para texto. E esse campo permite várias linhas. Vocês podem ver aqui, estou a dar Enter a escrever e ele vai escrevendo. Então posso apagar, ele tem ali muito texto. Na aula passada também ensinei a usar divs para organizar esses elementos, mas você pode simplesmente vir aqui e escrever BR e ele vai passar para baixo, porque vai quebrar a linha. Deixa eu só dar um reload, por alguma razão não funcionou. Sim, agora está. É por causa desse BR aqui. Então ele quebra a linha e passa esse elemento para baixo. Como vocês podem ver, este elemento aqui no canto inferior direito, existe uma opção de aumentar, assim como diminuir o campo, para você poder visualizar melhor e escrever o texto que você bem entender. Mas nós, por padrão, nós os programadores, podemos chegar aqui e dizer qual tamanho nós queremos que esse elemento tenha. E para fazermos isso, nós vamos determinar o número de colunas e o número de linhas que este campo deve ter. Para fazermos isso, vamos começar com as linhas. Vamos passar um atributo chamado rows e vou passar 5 aqui. Para as colunas, vou passar um atributo que se chama calls e vamos passar 10. Esse 10 é simplesmente para eu poder contar com facilidade aqui com vocês, mas poderia dizer 30 e vocês percebem que o elemento fica mais grande. Quando eu digo 50, o elemento fica ainda mais grande. Eu vou devolver 10 para podermos contar juntos e eu explicar o que é esse rows e esse calls. Vamos começar com o rows. É simplesmente as linhas visíveis aqui dentro desse campo aqui. Eu posso dizer 1, vou dar um Enter, 2, 3, 4, 5. Então, é o que nós determinamos aqui. Ele é capaz de receber até 5 linhas. Mas isso não impede de eu dar um Enter e colocar mais. Vocês podem ver que este campo fica infinito, mas aparece aqui um scroll bar, nesse caso, para poder seguir o texto que não está visível, porque nós determinamos que só queremos 5 linhas visíveis. Muito bem. Este 10 aqui são as colunas. Como é que se conta uma coluna aqui? É simplesmente os valores que formam uma coluna de cima para baixo. Eu vou escrever aqui até aqui. Na verdade, eu devia ter contado junto convosco. Então, temos 1. Temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele devia ter terminado aqui, mas por alguma razão ele sempre aceita mais 2 itens. Não importa o número que você coloque, ele vai sempre aceitar mais 2. Não sei se é só simplesmente aqui no meu navegador ou no vosso também isso acontece. Então, tenho 11, 12. Isto sempre permite. Se eu colocar aqui 20, ele vai permitir 22. E é assim como ele funciona, pelo menos aqui no meu navegador. Então, este é o Text Area. E é assim que nós usamos. Simples, não é? Vamos finalizar agora com algo que se chama Field Set. Para isso, eu vou comentar este código aqui. E aqui embaixo, vamos usar o Field Set. O que é esse Field Set? É basicamente um elemento que dentro do seu formulário você pode dizer ao usuário que tipo de dado você quer que ele passe ali. É como se você estivesse a dar indicação de que os próximos campos você precisa colocar os dados pessoais, depois desses campos você precisa colocar a sua filiação e por aí adiante. Vamos começar um formulário aqui, é sempre importante. Eu vou devolver, não quero esse action.
Dentro desse formulário, eu vou passar algo que chama-se Field Set. Aqui, assim como vocês podem ver, este Field Set ele tem um elemento que o acompanha, que é o Legend. Aqui nesse Legend é onde colocamos o tipo de dados que nós queremos. Vou escrever aqui dados pessoais. Então, o usuário já vai ter uma indicação de que nos próximos campos ele precisa preencher os dados pessoais. A seguir, o que nós fazemos? Já podemos trabalhar ali com o nosso label. E nesse label, posso passar aqui o nome e vou dizer que eu preciso do nome aqui. Como são dados pessoais, ele já sabe que deve ser seu próprio nome. A seguir, vamos colocar aqui um input do tipo texto. Não preciso conectar esses dois, porque vocês já sabem fazer isso e vocês conseguem ver o que nós temos aqui. Ele vai passar aqui o seu nome. A seguir, podemos colocar aqui o nosso BR e podemos mais uma vez pedir que ele coloque o e-mail, por exemplo. Então vamos dizer aqui, queremos seu e-mail. Aqui vamos colocar o input do tipo e-mail. Posso descer aqui e selecionar o input do tipo e-mail. Já estou a fazer um pouquinho rápido porque já vimos isso várias vezes. Então, como vocês conseguem ver, o field set recebe um legend aqui que já diz que queremos dados pessoais e depois você dá ao usuário os campos que ele vai preencher. Para entenderem muito bem a filosofia deste field set, aqui embaixo vou criar um outro field set e, como já tinha dito, ele é acompanhado por legend e vamos escrever aqui filiação. O que isso significa? Que aqui eu preciso de dados que têm a ver com a filiação do indivíduo. Logo, vamos de novo, vou só descer, subir nesse caso, vamos de novo label. Eu posso, querendo, escrever aqui nome do pai. Querendo não, até porque existe o nome do pai e o nome da mãe. Ele não saberia qual é o nome primeiro a passar e qual é o segundo. Então, vou escrever aqui nome do pai. A seguir, vamos colocar aqui um input do tipo texto. E por aí vai. Vou colocar aqui um BR. Vamos de novo label. Eu estou a escrever aqui mesmo nome, só para não perdermos muito tempo. Mas aqui eu viria e colocaria pai. E aqui colocaria mãe. Vamos agora. Vamos dizer nome da mãe. É o que nós queremos. Esqueci aqui os 2 pontos, embora não seja obrigatório, é mesmo questão de organização. Então vem aqui um input do tipo texto. Então esta é a filosofia por detrás do field set. O usuário já sabe que aqui ele precisa passar dados dele e aqui precisa passar a filiação. Poderíamos criar um outro field set aqui para ele passar dados de cartões ou talvez um NUIT para aqui, para nós moçambicanos aqui, embora também poderia estar incluso aqui nos dados pessoais. Então é assim que funciona um field set. Com este elemento, nós finalizamos aqui sobre os formulários, mas eu quero recordar que, para o caso dos inputs, por exemplo, ainda existem vários inputs que nós não aprendemos aqui, então faz parte de ser programador a capacidade de pesquisar. Vocês podem pesquisar, encontrar outros inputs, outros tipos de inputs e também outros elementos de um formulário, mas estes que eu passei aqui são os mais comuns de usar no desenvolvimento web. Nos vemos na próxima aula.